Saudações, torcida tricolor! É hora de ficar ligado nas últimas notícias que estão agitando os bastidores do nosso amado Fluminense. Se você ainda não se inscreveu no canal Fluminense em Foco, não perde tempo. Clica no botão de inscrever-se e deixa seu like, porque hoje vamos falar de uma bomba que promete mexer com as estruturas da equipe, a negociação com Denis Bouanga, atacante do Los Angeles FC, que está causando alvoroço na arquibancada. Antes de entrarmos na negociação, vamos falar um pouco sobre a última partida do Fluminense. No domingo passado, o tricolor enfrentou o Botafogo em um clássico emocionante e saiu vitorioso por 1-0, com um gol de John Kennedy aos 23 minutos do segundo tempo, após uma assistência de Lúcio Acosta. Essa vitória não apenas garantiu a liderança do grupo A do Campeonato Carioca, como também trouxe uma nova esperança à torcida, que viu a equipe finalmente não sofrer gols após um início de ano complicado. Agora, com essa moral elevada, o Fluminense se depara com uma oportunidade ímpar no mercado. A proposta de 15 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais, foi aceita pelo LAFC, e o que está faltando é apenas ajustar os prazos de pagamento para que Bouanga possa ser oficialmente anunciado até quinta-feira, dia 5 de fevereiro. A expectativa é palpável. O que torna essa negociação ainda mais fascinante é o desempenho de Bouanga na MLS, onde ele teve 32 gols e 12 assistências em 46 jogos, ficando atrás apenas de um certo Lionel Messi na artilharia da liga. Isso mesmo! Estamos falando de um verdadeiro matador, que pode trazer um peso ofensivo inigualável para o nosso ataque. A movimentação rápida dele, lançamentos precisos e a capacidade de finalizar com precisão são elementos que podem fazer a diferença em momentos decisivos. A torcida já está sonhando com as jogadas explosivas que ele pode proporcionar no Maracanã. No entanto, ao mesmo tempo em que a torcida está empolgada, há um clima de expectativa e nervosismo. O prazo de inscrição do Carioca se aproxima, e a pressão é alta. Será que o Fluminense conseguirá concluir essa negociação a tempo? E como será a adaptação de Bouanga ao estilo de jogo do tricolor? São perguntas que estão fervilhando na cabeça dos nossos torcedores. E para apimentar ainda mais a situação, a troca de mensagens nas redes sociais entre os jogadores e a torcida deixa claro que todos estão ansiosos por essa nova contratação. É como se cada like e comentário nas postagens se transformasse em um grito de apoio para que tudo dê certo. Mas, calma lá! Não podemos esquecer do contexto em que o Fluminense se encontra. A equipe, que já sofreu com a falta de gols em algumas partidas do início do ano, parece que encontrou sua postura ofensiva na última vitória. A pergunta que não quer calar é: Bouanga pode ser a peça-chave que faltava para destravar todo o potencial do ataque tricolor? O que ele pode trazer de novo para a dinâmica de jogo? Quais serão as implicações de sua chegada no vestuário e no moral da equipe? Esses são apenas alguns dos aspectos que vamos explorar neste vídeo. Fiquem ligados, porque vamos aprofundar nossa análise do impacto que Denis Bouanga pode ter no nosso Fluminense, além de discutir como ele se encaixa no nosso estilo de jogo, o que sua chegada significa em termos financeiros e quais paralelos podem ser traçados com jogadores icônicos que já passaram pelo clube. E aí, torcedor, como você se sente em relação a essa possível contratação? Deixe suas opiniões nos comentários. Agora, vamos mergulhar no aspecto tático dessa negociação. Denis Bouanga, com seu estilo de jogo vibrante, se encaixa em uma proposta que o Fluminense vem tentando implementar sob a batuta de seu treinador. O que podemos esperar do desempenho dele em campo e como ele pode contribuir para a equipe? Bouanga é um atacante versátil que se destaca pela sua velocidade e habilidade em driblar adversários. Sua capacidade de jogar tanto pelos lados do campo quanto centralizado torna uma arma letal em diversas situações. Isso significa que ele pode ser utilizado em diferentes formações, dependendo da estratégia do treinador. Imagine só um 4-3-3, onde Bouanga atua como um dos extremos, puxando a marcação e abrindo espaço para os meio-campistas. Ou ainda um 4-2-3-1, com ele centralizado, flutuando entre as linhas e criando jogadas. Além disso, o fato de ele ter uma vasta experiência na MLS, onde jogou em um campeonato competitivo e contra defensores de alto nível, certamente traz um know-how que pode ser fundamental para nossa equipe.
Boanga não é apenas mais um atacante, ele traz consigo a mentalidade de um vencedor, de alguém que já enfrentou desafios e superou obstáculos. Isso pode ser contagiante e inspirar seus companheiros a darem o melhor de si em campo. Outro ponto a se considerar é como Boanga pode se integrar à equipe já formada. John Kennedy, com quem ele pode ter uma boa parceria no ataque, já demonstrou sua capacidade de finalização e posicionamento. Juntos, eles podem criar uma dupla de ataque explosiva, onde as movimentações de um complementam as do outro. Imagine a torcida vibrando a cada jogada, a cada tabela, a cada gol. É isso que queremos ver no Maracanã. Mas isso não se resume apenas a talento individual. É crucial que a equipe consiga criar um ambiente favorável para que Boanga se adapte rapidamente. A química entre os jogadores é vital. A pressão em cima do novo atacante será intensa, e ele precisará do suporte da torcida e dos companheiros para brilhar. É aí que entra a importância do grupo. Quanto mais coeso e unido, melhor será a performance coletiva. E, claro, a torcida sempre terá um papel essencial, incentivando do começo ao fim, fazendo valer a mística tricolor. E há também a questão do estilo de jogo do Fluminense. A equipe tem buscado mesclar técnica e força física, e Boanga é exatamente o tipo de jogador que pode trazer essa mistura. Sua habilidade em driblar e finalizar pode ser a solução para as dificuldades que o time enfrentou em alguns jogos, principalmente quando o adversário se fecha na defesa. A chegada dele pode ser a resposta para o dilema que o Fluminense teve em encontrar espaços na defesa adversária. No entanto, é natural que surjam dúvidas. Ele conseguirá corresponder às expectativas? E se as coisas não saírem como esperado? O que será da torcida se o novo reforço não conseguir se adaptar rapidamente? Essas questões estão martelando na cabeça da torcida, mas a esperança é o que reina. E você, torcedor, como vê a possível chegada de Boanga? O que espera que ele traga para o nosso time? Deixe suas opiniões e palpites nos comentários. Agora, é hora de explorar o impacto financeiro que essa negociação pode ter sobre o Fluminense. Estamos falando de uma proposta de 78 milhões de reais, valor bruto, por um jogador que, além de ser talentoso, é uma verdadeira estrela em ascensão. Mas o que isso realmente significa para o futuro do nosso clube? Primeiramente, é importante considerar o contexto econômico do futebol brasileiro. O mercado de transferências se tornou cada vez mais inflacionado, e o Fluminense, que vem tentando se reestruturar financeiramente, vê nessa contratação uma oportunidade não apenas de fortalecer o elenco, mas também de valorizar o clube no cenário internacional. A contratação de Boanga representa um investimento significativo, mas também pode ser um passo importante na direção certa, especialmente se ele se destacar e se tornar um ícone do time. Além disso, o impacto financeiro não se restringe apenas ao gasto inicial. A chegada de um jogador desse calibre também pode aumentar as receitas do clube por meio de vendas de camisas e bilhetes. Imagine a quantidade de torcedores que correrão para comprar a nova camisa do Fluminense com o nome de Boanga nas costas. Isso sem contar a valorização das cotas de patrocínio, que com certeza vão aumentar se o clube conseguir se destacar na competição com um jogador de renome. Outro aspecto importante a considerar é a comparação com outras transferências. O Fluminense já recusou uma proposta do Real Betis de aproximadamente 52 milhões de reais por Facundo Bernal, devido a impasses na divisão dos direitos econômicos. Essa recusa mostra a confiança do clube em suas estratégias financeiras e na escolha de seus atletas. Optar por investir em Boanga pode ser visto como uma decisão de longo prazo, que pode colocar o Fluminense de volta ao caminho das vitórias e dos títulos. Mas o que isso diz sobre as estratégias futuras do clube? A contratação de Boanga pode ser o primeiro passo de uma série de movimentações que o Fluminense planeja fazer. Se ele se mostrar um sucesso, isso poderá abrir portas para novas contratações e investimentos em jogadores de qualidade. A instabilidade financeira que já foi um problema para o clube pode começar a se dissipar com uma gestão mais eficaz e investimentos certeiros. É claro que tudo isso gera uma expectativa gigantesca na torcida. Todos nós queremos ver a equipe novamente competindo em alto nível e, quem sabe, conquistando títulos importantes. O que a torcida espera é um Fluminense forte, competitivo e que traga alegria a cada jogo.
E para isso, a presença de jogadores como Boanga pode ser um divisor de águas. Mas e você, torcedor? O que pensa sobre o impacto financeiro da contratação de Boanga? Acredita que esse investimento vale a pena? Como você vê o futuro do Fluminense nesse contexto? Deixe suas opiniões e reflexões nos comentários. Vamos agora nos aprofundar no contexto histórico desse jogador e sua relevância no mundo do futebol. Denis Boanga, ao que tudo indica, não é apenas um jogador comum, ele é uma figura que pode deixar sua marca na história do Fluminense. Para entender isso, precisamos analisar outros grandes atacantes que já passaram pelo clube e o impacto que tiveram. Boanga, com suas impressionantes estatísticas na MLS, está se posicionando para ser uma das estrelas que podem se igualar aos grandes nomes que vestiram a camisa tricolor. Se olharmos para o passado, jogadores como Washington, Fred e Magno Alves marcaram não apenas gols, mas também corações de torcedores. Washington, com sua garra e habilidade, se tornou um ídolo ao ajudar o Fluminense a conquistar a Copa do Brasil em 2007. Fred, por sua vez, é um símbolo eterno, com sua trajetória marcada por títulos e recordes, sendo o maior goleador da história do clube. Já Magno Alves, com seu faro de gol, deixou sua marca ao ser um dos principais atacantes da equipe nos anos 2000. Essas lendas não apenas jogaram, mas viveram e respiraram a mística tricolor, e essa é a expectativa que a torcida já começa a criar em relação a Boanga. O Fluminense tem uma tradição rica em atacar e produzir grandes atacantes. A história do clube é repleta de jogadores que não apenas jogaram, mas viveram e respiraram a mística tricolor. Boanga, vindo de uma liga competitiva como a MLS, já chega ao Brasil em um nível elevado, mas agora terá que provar que pode se tornar mais do que apenas um bom jogador. O desafio é grande, e o peso da camisa pode ser um fator que pode tanto elevar seu jogo quanto pressioná-lo. Além disso, a cultura de vitória que permeia o Fluminense é algo que todos os jogadores precisam abraçar. A chegada de Boanga pode servir como um marco, um novo capítulo na história do clube. Os torcedores anseiam por um ídolo que possa inspirar a nova geração e conectar-se com a rica tradição do Fluminense. Isso cria um ambiente único, onde o jogador se torna parte de algo maior do que ele mesmo. É a química que transforma um atleta em uma lenda. E a história não para por aí. A pressão de ser um atacante de destaque no futebol brasileiro é imensa. Cada jogo será uma nova oportunidade para Boanga se mostrar, e cada gol será uma nova página na sua história com o Fluminense. Mas, como todo grande jogador, ele também enfrentará críticas e desafios. A torcida tricolor, fiel e apaixonada, sempre terá um olhar atento, e o apoio será fundamental para que ele possa desenvolver seu potencial ao máximo. A expectativa é que Boanga não apenas jogue, mas que ele traga um novo ânimo ao Fluminense, que busque a revitalização das esperanças de conquistas. Assim como outros grandes atacantes que passaram pelo clube, ele tem a chance de deixar um legado que perdurará por gerações. Agora, a grande pergunta é: será que ele conseguirá corresponder às altas expectativas que estão sendo depositadas sobre ele? E você, torcedor? O que pensa sobre a possibilidade de Boanga se tornar um novo ídolo no Fluminense? Você acha que ele pode escrever seu nome na história do clube? Deixe suas opiniões nos comentários e vamos debater. Chegamos ao clímax de nossa análise sobre a possível chegada de Denis Boanga ao Fluminense. É impressionante como uma negociação pode mobilizar emoções tão intensas, não é mesmo? A expectativa em torno de Boanga é um reflexo do amor e da relação que a torcida tem com o clube, um amor que se manifesta em cada grito nas arquibancadas e em cada mensagem nas redes sociais. Mas, o que podemos esperar do futuro do Fluminense com essa possível contratação? Integrando todos os ângulos que discutimos, podemos afirmar que Boanga representa mais do que um simples reforço em campo. Ele tem o potencial de ser um divisor de águas para a equipe, dando um novo fôlego ao ataque e ajudando a resgatar a competitividade do Fluminense nos campeonatos em que está inserido. A esperança é que sua habilidade técnica e experiência na MLS possam ser a resposta para os desafios ofensivos que a equipe enfrentou. Além disso, o impacto financeiro da contratação é um tema que não podemos ignorar. Com a chegada de um jogador de renome, o clube pode não apenas melhorar seu desempenho em campo, mas também aumentar sua visibilidade e receitas.
Isso cria um ciclo positivo que pode levar a mais investimentos em jogadores de qualidade, ajudando o Fluminense a se posicionar como uma força a ser reconhecida no futebol brasileiro e, quem sabe, internacionalmente. A história do Fluminense se entrelaça com as histórias de grandes jogadores, e Boanga pode ser mais um nome a se juntar a essa lista. A pressão sobre ele será grande, mas o apoio da torcida pode fazer toda a diferença. Cada grito de incentivo, cada aplauso a cada jogada, pode ajudar Boanga a se sentir em casa e a desempenhar seu melhor futebol. E, nesse sentido, a torcida tem um papel fundamental, como sempre teve na trajetória do clube. Porém, o futuro é incerto. Embora a expectativa seja alta, o futebol é imprevisível. Boanga terá que se adaptar rapidamente ao estilo de jogo brasileiro e, principalmente, à intensidade e pressão da torcida tricolor. As incertezas são parte do jogo, mas o que podemos afirmar é que todos estão torcendo para que essa história tenha um final feliz. E, nesse contexto, a história do Fluminense se torna ainda mais rica, pois cada novo capítulo traz consigo a promessa de grandes emoções. Assim, a chegada de Boanga não é apenas uma transação, é uma nova esperança, uma nova chance de brilhar. A torcida, sempre apaixonada, aguarda ansiosa para ver esse novo ícone em ação. E a pergunta que não quer calar é: você acredita que Denis Boanga será capaz de carregar a responsabilidade de se tornar um ícone do Fluminense? O que você espera dele nas próximas partidas? Deixe suas opiniões nos comentários. Para encerrar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, claro, continuar acompanhando todas as novidades sobre o Fluminense em Foco. Estamos juntos nessa jornada. Até a próxima!